Ex-Combat em Brasília, na terceira etapa do estadual brasiliense de jiu-jitsu. Vou conversar agora aqui com o mestre Del. Mestre, tudo bem? Prazer conhecer o senhor. Estou vibrando com o evento de vocês aqui, vendo a estrutura que vocês estão montados, que vocês montaram aqui, e isso dá uma satisfação muito grande para nós, porque nós estamos vendo que o jiu-jitsu está crescendo cada vez mais. Isso que eu ia falar com o senhor, né? O senhor já o senhor me falou que o senhor faz jiu-jitsu desde os 9 anos de idade, já tem muitos anos, o senhor está com 75. 75 anos. Da época que o senhor começou até hoje, dá um certo orgulho de o senhor ver como o esporte evoluiu, né? Sem dúvida. Eu sou do tempo em que o tatame era de palha de arroz. Que quem tinha tatame de palha de arroz já era uma academia conceituada. Porque antes disso nós treinávamos sob colchões e com a lona de caminhão. E você imagina a dificuldade que nós tínhamos para montar o tatame e desenvolver um campeonato. E naquela época não existiam tantos campeonatos, né? Como o senhor vê hoje essa proliferação de campeonatos no Brasil e também essa expansão do Brazilian Jiu-Jitsu para o exterior? Eu vejo fabulosa essa expansão, esse progresso do jiu-jitsu. Isso demonstra que o jiu-jitsu nunca vai acabar. Porque quando a gente encontra pessoas como nós estamos encontrando hoje aqui, vibrando, entusiastas, e vibrando, a gente sente que a coisa está no caminho certo. E eu estou muito otimista. Mestre, eu tenho viajado, nos últimos 15 dias eu viajei do sul do Brasil até o Nordeste e passando agora aqui para a região Centro-Oeste, tenho visto muito faixa branca, né? Isso significa que o jiu-jitsu está vivo e está crescendo e vai continuar por muito tempo. Isso, sem dúvida, o jiu-jitsu é o esporte que mais cresce. Se você faz judô, faz taekwondo, faz aikido, mas se não fizer jiu-jitsu, o atleta não se realiza. O senhor vem da escola do mestre Fada. Conta um pouquinho pra gente como era. O mestre Fada era uma pessoa espetacular. E agradeço a oportunidade que você está me dando de eu falar de um grande mestre Fada. Mestre Fada, ele começou pobre e morreu pobre no mesmo lugar que ele sempre viveu, em Bento Ribeiro, um subúrbio carente do Rio de Janeiro. O mestre Fada era soldado fuzileiro naval. E ele teve contato com o professor Luiz França, que foi aluno do Conde Coma. Quando o Conde Coma veio para o Brasil, ele reuniu um grupo para poder sobreviver. E nesse grupo tinha Carlos Gracie, tinha Oswaldo Gracie, tinham vários Gracies, e tinha também Luiz França, que era instrutor do Corpo de Fuzileiros Navais. O Oswaldo Fada era um soldado fuzileiro naval. Então que ele se destacou no jiu-jitsu e ele recebeu a faixa preta com 20 anos de idade das mãos de Luiz França, também falecido. E o professor Fada instalou a academia em Bento Ribeiro. Isso em 1952, mais 51, 52. E ele, por ser um subúrbio do Rio de Janeiro, atendia muito a população carente. E o lado positivo do mestre Fada era que ele estava sempre voltado para os problemas deficientes físicos e mensais. Tanto é assim que ele fez um faixa preta sem as duas pernas, que é o torpedo. Ficou conhecido naquela época como lutador invencível. Fez sucesso em Salvador, lançou o desafio e, se estiver vivo, está com 70 e poucos anos também. Era um sucesso. Teve outro deficiente físico, o Aranha, com os membros superiores atrofiados. Isso tudo era obra do professor Fada, uma pessoa simples, mas que se dedicava a essa parte, a recuperação do deficiente. Isso é um trabalho espetacular. Jiu-jitsu não é só violência, jiu-jitsu é recuperação, e ele, professor Fada, foi injustiçado muitas vezes porque foi relegado ao segundo plano. E eu registro aqui também que o professor Fada foi o criador da mão de vaca e da chave de perna, que era muito combatida naquela época, que diziam que era grosso. Só grosso aplica chave de perna, só grosso aplica mão de vaca. Hoje todo mundo aplica e todo mundo está feliz. Muito obrigado. Mestre, e como o senhor estudou com o mestre Fada lá no Rio de Janeiro, e como é que o senhor veio parar aqui em Brasília e o jiu-jitsu surgiu aqui em Brasília? O senhor sabe essa história? Sei da história. Eu era militar, sou militar da reserva, certo. Fui transferido para Brasília e todo lugar que eu estive, eu sempre implantei uma academia de jiu-jitsu. Em vários lugares desse Brasil, no exterior também, em Santiago do Chile. E quando eu cheguei em Brasília, eu vi no governo
do governo Figueiredo. General Figueiredo. Nessa época, inclusive, eu estava servindo exército, era soldado também. Que beleza. Então eu era segurança pessoal do ministro Walter Pires. Então eu vim com ele com a promessa à família de que nós voltaríamos em 85 quando terminasse o governo. Qual não foi a minha surpresa? Que a família depois não quis voltar mais para o Rio de Janeiro. E adotou Brasília? Adotou Brasília, adotamos. Estamos felizes e estou muito feliz por ter optado permanecer em Brasília. Agora, interessante que eu tinha academia em Jacarepaguá, na Vila Valqueira, Rua das Camélias. Eu arrendei a minha academia por 5 anos. Só que depois eu tive que vender a academia porque permaneci por aqui. Mas não me arrependo e cheguei aqui, já encontrei o mestre Armando Witz, o mestre Armando, que foi aluno dos Greys, e fui entrando, estou na Academia Scala há mais de 15 anos. Comecei na Academia Perform, na 304 Norte, e estou na Academia Scala hoje ainda, trabalhando e vibrando ainda vibro com as coisas que eu faço. Quando eu vejo um aluno meu ser com o braço levantado, eu me orgulho muito. Eu tenho um campeão mundial que está na Califórnia, começou comigo, Bruno Rodrigues Paulista. Bicampeão mundial, está na Califórnia, começou a me atirar na minha mão no jiu-jitsu. Mestre, o ex-combat agora está com a campanha, porque sempre quando se fala de arte marcial, especialmente jiu-jitsu, a mídia dá muita ênfase à questão de violência, mas a violência tem em qualquer das profissões. A gente hoje vê juízes, promotores até respondendo que são pessoas que andam errado. E o que o pessoal esquece, e a campanha que o ex-combat está querendo fazer, e o senhor até foi testemunha que viu isso acontecer, a arte marcial, o jiu-jitsu, a arte marcial brasileira sobreviveu no Brasil e está aqui até hoje desse tamanho, graças ao sacrifício de pessoas, como o senhor falou, do mestre Fada, que não juntaram fortuna, mas mantiveram isso vivo e deixaram esse legado para a posteridade. E hoje eu acho que falta um reconhecimento do governo que a arte marcial no Brasil é um patrimônio cultural também. Existe essa falta desse reconhecimento. O senhor que viu isso na história, quantos mestres o senhor viu que viveram nisso por amor, às vezes sacrificando sua própria família e mantiveram isso tudo que está aí, essa herança para o país e que não foram reconhecidos. São os heróis esquecidos no nosso país. São os anônimos, heróis anônimos. Agora, eu registro também, com muito orgulho também, o nosso grande mestre Hélio Gracie. Ainda está vivo aí, lúcido, graças a Deus, que Deus o mantenha por muito tempo, que ele foi muito amigo. Interessante, eu tenho um registro aqui interessante. O Hélio Gracie era muito amigo do mestre Fada. Eles eram muito amigos. Eram opositores na competição, mas muito amigos. E um dia, o mestre Hélio Gracie, grande mestre Hélio Gracie, aceitou, não chego a dizer um desafio, uma aspiração do mestre Fada de trazer o pessoal do subúrbio para o centro do Rio de Janeiro, para que ele, mestre Hélio Gracie, testasse os alunos dele. Certo. Muito bem. Então, na Avenida Rio Branco, foi marcado um confronto entre as academias. Eu conheço lá o prédio. Né? Prédio, 151 ali, na 17º andar, aquela coisa toda. E o Hélio Gracie marcou o mestre Fada, deixou que o mestre Hélio escolhesse o local e a hora. Então ele escolheu na academia, Academia Gracie mesmo, que seria ali o desafio. Isso foi em 1952, mais ou menos. Isso está registrado na minha página da internet. Juvenil Branca. E ele, nós chegamos lá, fomos bem recebidos e as lutas começaram, umas 11 lutas, que começaram, e a Academia Fada estava levando uma vantagem muito grande. No meio da competição, foram perguntar ao Hélio, o mestre Hélio, o que ele estava achando do jiu-jitsu, do que o Fada estava apresentando. Ele disse, vamos terminar a competição. Quando terminou a competição, que viu que não tinha como reverter o resultado positivo a favor da Academia Fada, ele, Hélio Gracie, disse: enquanto existir um Fada, jiu-jitsu não é privilégio dos Gracie. Isso nos tocou muito fundo, nós viemos orgulhosos, nós fomos reconhecidos por uma pessoa tão importante como o grande mestre Hélio. Isso está registrado na minha página na internet, deljiu-jitsu.com.br. Isso que eu ia perguntar, a página Deljiu-jitsu, www.deljiu-jitsu.com.br. Perfeitamente. Mestre, eu agradeço muito por o senhor ter recebido a gente. Eu agradeço ao senhor por ter deixado esse legado para nós. Hoje o ex-combat pode trabalhar graças ao que
o senhor fez e muitos outros mestres. E nós vamos fazer de tudo para tentar manter essa memória viva. E a palavra do senhor vai estar no nosso site para a posteridade conhecer que teve o mestre Del e também falou sobre o mestre Fábio. Mestre, muito obrigado. Isso. É muito orgulho para a gente entrevistar o senhor aqui. Me sinto muito orgulhoso de estar tendo essa oportunidade importante para poder mandar um recado para os meus alunos. Que o jiu-jitsu nunca vai morrer, porque estará sempre alguém nascendo e pensando no jiu-jitsu. Agradeço aos senhores, a senhora também, a estrutura de vocês, e fazendo votos, que continue com esse sucesso, porque todos nós sabemos do trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Obrigado, hein? Paulo Jesus, diretamente aqui de Brasília, Distrito Federal.